O Conselho Nacional de Justiça, nesse último ano, fez pela primeira vez um levantamento nacional de juízes ameaçados aqui no país. Quantos são? 150, segundo o CNJ. A AMB, Associação dos Magistrados, questiona esse número, fala em mais de 400. Onde eles estão, ninguém divulga, mas sabe-se que os casos do Paraná e do Espírito Santo são muito graves. O Conselho Nacional de Justiça, ele não divulga, é óbvio, né, o nome dos juízes ameaçados, apesar de muitos deles, né, já terem declarado publicamente que enfrentam problemas em virtude dos seus processos de investigação. E a gente tenta aqui avançar, inclusive com a participação da Amages, ainda nessa edição do CBN Vitória, e com um juiz que atuou diretamente na missão especial de combate ao crime organizado aqui no Espírito Santo, que até hoje é protegido por conta das ameaças que sofreu desde a época. Trabalhava junto à vara de execuções penais, na época em que um outro juiz, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, foi assassinado. O Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos sabe muito bem o que é trabalhar permanentemente sob ameaça. O Dr. Carlos está conosco na ponta da linha, aceitou conversar conosco nessa sexta-feira. Dr. Carlos, muito obrigada, viu? Não, bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Obrigada pela sua gentileza de conversar conosco. A gente está vendo esse cenário da Patrícia Scioli se repetir, né, doutor Carlos? Essa história a gente já conhece bem, né? Infelizmente, Fernanda, a gente vê que no Brasil as medidas de segurança só são tomadas depois que os fatos ocorrem, né? Uhum. A gente viu isso acontecer com o caso do Alexandre, a gente viu acontecer agora com o caso da juíza lá em Niterói. E aqui eu passo por situação em outro nível, mas bem semelhante, tá, Fernanda? Porque a gente vê uma verdadeira omissão de algumas partes do governo com relação à nossa segurança. Em que sentido é essa omissão? Vocês chegam ao ponto de não terem, por exemplo, policiais suficientes para atender? Eu vou ser bem objetivo, Ok. Fernanda, porque todo mundo sabe que eu vivo sob escolta há 8 anos. Uhum. Né? Há 20 dias atrás, um coronel da PM, sendo ouvido por mim em juízo, declarou que eu sou um homem marcado para morrer. Desde fevereiro, um policial que faz a minha escolta se aposentou e foi requerida a substituição desse policial ao secretário de Segurança, Dr. Henrique Erkenhoff, e nada foi feito até então. Ou seja, o policial aposenta, não é reposto, isso vai enfraquecendo o grupo de segurança e é assim que o Estado trata com a gente. Ou seja, a gente atua de forma a atender aos anseios da população, com coragem, sem medo, combatendo essas organizações criminosas que dilapidam o erário público, que matam pessoas. Quando a gente precisa do amparo do Estado, a gente vê uma verdadeira leniência, a coisa anda muito devagar. Ou seja, depois que acontece alguma tragédia, eles pensam fazer alguma coisa. Isso é muito preocupante. Eu acho que a postura do Estado brasileiro tem que mudar com relação a isso. Este fato que eu estou te falando, Fernando, já foi comunicado ao governador, eu comuniquei por ofício e nem resposta tive. Então eu fico muito, muito triste de ver que a gente faz o nosso trabalho. Na hora que a gente precisa do apoio do Estado, as coisas andam muito mesmo. Eu não tenho liberdade há 8 anos, nem eu, nem minha família, decidimos de uma hora para outra fazer algo e sairmos. Então a nossa vida é absolutamente planejada, absolutamente colocada sob as ordens da equipe de segurança, e isso traz grandes limitações, traz constrangimentos, mas, infelizmente, é o preço que a gente tem que pagar. O que é muito chato é que muita gente tenta, com maldade até, tenta vender a imagem que ter escolta é mordomia, escolta como se escolta fosse motorista. Não é.